Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Queria levantar um assunto a respeito da realidade cristã, falar sobre o Evangelho que não se detém à lógica, mas o Evangelho que se detém ao sobrenatural, ao mover do Criador nas nossas vidas. Quero lembrar também sobre a vida dos grandes homens de Deus. Temos aí muitos discípulos, muitos apóstolos que nos deram muito exemplo, porque eles não buscavam os seus próprios interesses. O Evangelho, ele não muda, mas algumas pessoas tentam deturpar o Evangelho. E quem começa a deturpar o Evangelho, começa a construir um evangelho humano, começa a construir o evangelho profissional, começa a ver as coisas de Deus como algo muito assim, cheio de sabedoria. E a Bíblia, ela por diversas vezes mostra que Deus dá graça aos humildes. Deus colocará em um lugar elevado aqueles que servem, não aqueles que são servidos. A palavra de Deus nunca vai apontar para arrogantes, para aqueles que se acham. Jesus Cristo, ele criou o universo, ele criou todas as coisas. Sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então, ele deixou seu trono de glória e veio habitar entre nós. Ele deixou o seu lugar majestoso. Ou seja, ele que realmente é o eu sou, se fez homens, se fez um ser humano, se colocou entre nós. E hoje, como é que nós vemos tantas pessoas querendo ser alguma coisa e se achando tanto, ao contrário do que o Espírito que há no reino de Deus? Nós cristãos, nós líderes, nós pastores, nós precisamos nos manter na simplicidade do reino de Deus. Quantas pessoas querendo ser mais do que Jesus Cristo. Nós precisamos ser aquilo que Cristo nos mandou ser. Não ame as primeiras vagas, as primeiras cadeiras. Não ame os primeiros lugares. Precisamos aprender a executar aquilo que nós aprendemos nos livros, com os nossos mestres. Coloque seu coração de maneira que tu venhas conhecer a voz de Deus, ouvir a voz de Deus. Muitos estão colocando seus nomes na frente. Presidente disso, presidente daquilo. Eles já querem receber a glória dos homens. Como podemos encontrar
o verdadeiro caminho, se aqueles que precisam mostrar o caminho estão perdidos. O reino dos céus, o reino de Deus, o governo do Criador sempre será o mesmo. Misericordioso, amoroso, sempre pensando em levantar pessoas, dar novas oportunidades, dar condições, dar a vara para pescar. Essa é a vontade de Deus, que possamos abençoar pessoas. Fuja dessas pessoas que querem muito mesmo, ser idolatradas, serem endeusadas, serem as melhores. Fuja dessas pessoas. Entregue cada dia o teu caráter, a tua personalidade. Entregue a Cristo. Entregue os teus talentos, os teus chamados. Pastoreie primeiro a sua casa, os seus parentes, os seus amigos. Seja luz. Antes de ser luz para os outros, seja luz para si mesmo. Deixa a luz raiar. E para a luz raiar, você tem que buscar. Você tem que buscar aquele que tem a luz. Você tem que, todo dia, buscar a voz do Espírito Santo. Você tem que orar, você tem que ler a palavra. Deixa permear sobre a sua vida os interesses do céu. Que Deus nos ajude. Em nome de Jesus. Um abraço.